O espírito dos mares. Capítulo 8. O reencontro. O navio pirata seguia rumo ao norte. O destino deles estava bem distante. Haviam planejado parar o navio em 6 cidades diferentes até chegar ao local, em um percurso que duraria um pouco mais de 3 meses. E a primeira parada seria em Silvéria. O navio ainda estava a alguns dias de viagem de lá. Banach Durham levava consigo o tempo inteiro o livro falso e a poção. O capitão passava a maior parte do tempo em sua cabine, planejando e estudando o mapa ao lado de Brandon, e algumas vezes na companhia de Lane e Riet. Riet havia retomado o treinamento com a tripulação. Farhan e seus guardiões participavam do treino, e Riet sabia que não teria muito tempo e que precisava dar o melhor de si. Precisava fazer com que a tripulação ficasse confiante, sem temer o inimigo, estando preparados para enfrentar este ser das trevas, sempre de cabeça erguida e nunca se ajoelhando perante ao inimaginável. Riet os treinaria para que tivessem fibra e para que sempre lutarem, até o último suspiro. Enquanto houvesse sangue em seus corpos e força em seus braços, eles teriam que levantar as suas armas, mesmo que Terminus os encarasse de frente. Eles teriam que estar preparados para tudo, inclusive para a morte. Mas a maior dedicação de Riet estava com Lane, pois ela também estaria junto com todos, enfrentando todos os perigos, e Riet queria deixá-la bem preparada, pois sabia que não iria conseguir estar o tempo todo ao lado dela para protegê-la. Riet e Lane continuavam a se relacionar, sempre cautelosos e sem despertar a desconfiança dos tripulantes e do capitão. Os dias se passavam e a paixão entre eles aumentava, ficando cada vez mais difícil de se controlarem. Eles queriam estar sempre juntos um do outro, mas o receio de serem descobertos os afastava um pouco. Muitas vezes Lane ficava junto a seu pai, e quando estava longe de Lane, Riet passava o tempo com o seu grande amigo Brandon. Eles já confiavam um no outro, e dificilmente guardavam segredos entre si. Na popa do navio, ambos olhavam para trás, vendo o caminho deixado nas águas do mar. Riet estava pensativo, e seu amigo Brandon o olhava desconfiado. Riet, você parece estar intrigado. O que lhe preocupa? Riet baixou sua cabeça, olhando para os pés. Existe um assunto que ainda não comentei com você, e nem com o capitão Durham. Riet parou de falar, cruzando os braços sobre o corrimão de madeira na popa do navio. Ficou com o olhar perdido para o horizonte. Brandon colocou a mão sobre o ombro de Riet. É algo que aconteceu e você está com receio de nos contar? Riet balançou a cabeça negativamente. Eu não sei se estou tomando a atitude certa. Acho que eu não deveria fazer isso. Olho para o horizonte e vejo tudo o que já passou. Eu sempre tive em minha mente que o passado se deve deixar no passado, e que não é bom ficar pensando no que foi feito e no que poderia ter sido feito de diferente. Acho que o que eu estou para fazer pode ser errado, e que talvez eu não devesse mexer com o passado. Brandon retirou sua mão dos ombros de Riet e também cruzou os braços sobre o corrimão na popa do navio. Mas o que você está pensando em fazer, afinal? Riet não olhou para Brandon. Continuou com seu olhar perdido no horizonte. Brandon, há muito tempo, alguns anos após eu deixar a Vila dos Elfos, eu penso em revê-los, mas o tempo foi passando e minha vida foi se moldando. Segui caminhos diferentes e acabei me distanciando da vila. Tive algumas oportunidades de voltar à vila, mas as poucas oportunidades que tive, eu desperdicei. Não tive coragem o suficiente para visitar a minha família. Não tive coragem de ir até lá e dizer: Oi, família, vim ver como vocês estão. Simplesmente deixei a oportunidade passar. Já vivi muito e muitos me acham corajoso. Porém, a verdade é que eu sou um grande covarde. Eu sei enfrentar meus inimigos, mas não sei enfrentar os meus amigos. Sempre que tenho que encarar uma situação constrangedora,
com alguém querido, eu me esquivo. Eu não sei enfrentar essas situações de frente. Estamos indo para Silvéria. Fica próximo à vila da minha família. E mais uma vez terei a oportunidade de criar coragem e ir vê-los. Entretanto, sempre paro para pensar: será que é certo eu fazer isso? Depois de tantos anos sem dar notícias, sem procurá-los, de repente vou chegar lá, assim, do jeito que sou hoje. Acho que eles nem me reconheceriam. E, se me reconhecerem, acho que não iriam me receber. Brandon, eu definitivamente sou um covarde e tenho medo da reação deles. Eu no passado fiz minha escolha e vivi a minha vida, mas agora tenho medo de ser rejeitado por aqueles que me amavam. Não me arrependo de minha escolha, porém me arrependo de não ter tentado ir até a vila antes. Eu me castigo sempre que penso no passado e penso como foi que eu deixei passar tanto tempo. Quando estávamos em Riverson, eu estava decidido e por isso pedi para que Silvéria fosse uma de nossas paradas. Eu havia decidido ir vê-los, mas agora, mais uma vez, estou me questionando e colocando obstáculos, pensando se devo ou não fazer isso. Riet ficou em silêncio, pensativo e indeciso. Brandon o olhava sério, respeitando o momento de seu amigo e sua angústia. Sabe, Riet, meu pai costumava me dizer: garoto, não tenha medo do futuro. Faça o que tem que fazer no presente. Você só vai saber como vai ser o futuro depois que passar por ele. E eu sempre pensei nesta frase que meu pai me dizia. Ele era um homem ganancioso e rude com sua própria família. Sempre nos deixava de castigo e brigava comigo e com meus irmãos o tempo todo. Nós, na época, não gostávamos muito dele, mas com o tempo descobrimos que muitas das coisas que ele nos dizia faziam sentido. E uma dessas coisas era esta frase que ele repetia muitas vezes. E realmente faz sentido, pois, quando se deixa de fazer alguma coisa pensando no futuro, na verdade o que está se fazendo é modificar o futuro. O futuro é apenas a consequência dos atos do presente. Então, Riet, acho que você deveria, sim, ir ver os seus familiares. Arrisque. Veja e sinta qual vai ser a reação deles, em vez de ficar somente imaginando como vai ser, pensando em um futuro que não existe e nem existirá se você não enfrentar o presente. Ambos retiraram os braços do corrimão e se viraram de costas para o mar. Obrigado pelas palavras, Brandon. Acho que você está certo. Tenho que parar de imaginar o meu futuro e enfrentar o meu presente. Isso mesmo, meu amigo Riet. Faz bem. Foi pensando assim que eu, filho de um conde, me tornei um pirata. Os dois caíram na risada e se olharam. Sabe, Riet, eu também tenho uma coisa para te contar. O Capitão Durham foi como um pai para mim. Depois de todo aquele acontecimento e da morte do meu pai, Durham me resgatou e me ajudou a descobrir o que havia acontecido com a minha irmã após ela ter sido vendida por meu pai. Fomos até uma cidade na região norte e descobrimos onde ficava o Palácio do Príncipe, que havia comprado a minha irmã. Após alguns dias consegui falar com ela, e então me explicou tudo o que aconteceu. Eu fiquei enfurecido em saber de tal atitude de meu pai. Ele não havia sido um bom homem, nem um bom pai. Apesar de falar muitas verdades e ter alguma sabedoria, ele não era um homem digno. Mas foi com aquela atitude dele que minha irmã conseguiu duas ótimas coisas. Ela havia se livrado do nosso pai, pois não iria precisar mais ter que suportar ser humilhada por ele. E ainda por cima havia conhecido o amor de sua vida, o príncipe. Este príncipe havia visto minha irmã por 2 vezes quando se encontrou com meu pai em reuniões sobre o comércio entre as cidades. Ele se apaixonou por ela e ficou sabendo como era tratada por meu pai. Quando soube da situação financeira dele, fez a proposta para comprar a minha irmã, exatamente para livrá-la do inferno que ela vivia. Foi ótimo reencontrar a minha irmã e saber que ela está bem,
e que no final das contas meu pai, com uma péssima atitude, acabou fazendo algo de bom, dando uma vida digna e feliz para ela. E agora estamos nós, indo para a região norte. Quem sabe eu não vejo minha irmã novamente. Os dois estavam com um sorriso estampado no rosto. Um colocou a mão sobre os ombros do outro e, se abraçando lateralmente, ambos disseram ao mesmo tempo: Tem mais uma coisa que preciso contar. Brandon e Riet se encararam e riram. Pode contar a sua novidade primeiro, Brandon. Não, deixa disso, Riet. Diga você o que há de novidade que eu ainda não estou sabendo. Riet pensava em contar o seu segredo com Lane, mas mesmo Brandon sendo um ótimo amigo e conselheiro, sentia receio em lhe contar. Nem pensar, Brandon. Com certeza o que você tem para falar deve ser mais importante. Não que o que eu tenha para lhe falar não seja importante, mas é algo íntimo e pessoal. Brandon, olhando nos olhos de Riet, assentiu com a cabeça sorrindo. Está bem. O que vou lhe contar também é pessoal e íntimo, e quero lhe contar porque preciso de sua ajuda. Desde quando entrei para a tripulação do capitão, eu me apaixonei pela filha dele, o que é completamente normal, pois quem não se apaixona por ela? Ela é linda e o capitão já está acostumado com isso. Quase todos que entraram para a tripulação tentaram a sorte dando em cima de Lane para conquistá-la. Mas Lane é uma mulher difícil de se conquistar, e todos sempre respeitaram ela e o capitão. Então, nunca ninguém tentou nada contra a vontade dela. Com isso, todos desistiram de tentar conquistá-la, e hoje a tratam como uma simples membro da tripulação. Eu, como todos os outros, tentei minha sorte também. No primeiro ano, tentei me aproximar, para ir conquistando devagar. No segundo ano, fui mais ousado, mas não dei sorte e ela não queria nada comigo. Dizia que seu pai não aprovava relacionamentos dentro do navio. Mesmo contra a vontade de Durhan, eu continuei tentando conquistá-la, porém sem ser mais ousado. Há algum tempo, eu já era o braço direito do Durhan, e conversava muito com ele, conquistando a liberdade de falar sobre todo tipo de assunto, inclusive sentimental. E eu disse a ele o que sentia pela filha dele, e com isso consegui a aprovação dele. O capitão me disse que gostava muito de mim e me considerava como um filho. Disse que ficaria muito feliz se eu conseguisse conquistar o coração de Lane. Desde então, eu venho me aproximando cada vez mais dela. Mas quase ninguém percebe, pois é como se fossem ótimos amigos. Porém, na verdade, eu continuo apaixonado por ela. E eu acho que ela estava começando a gostar de mim também. Entretanto, com tudo o que tem acontecido, todas as aventuras que passamos e todo esse plano novo de ir até o norte, está me tomando quase todo o tempo, e não estou tendo tempo para ficar ao lado dela. E é aí que você entra, Riet. Eu queria pedir para você tomar o meu lugar nos planejamentos com Durhan, explorando o mapa e as estratégias. Assim, eu passaria menos tempo com o capitão e teria mais tempo para ficar ao lado de Lane. Você poderia me ajudar com isso? Riet não acreditava no que estava ouvindo. Ele tentava não demonstrar reação sobre o assunto, pois não queria que Brandon desconfiasse dele. Riet se sentiu mal enquanto Brandon falava. Ele não podia imaginar que Brandon estava apaixonado por Lane. Como ele não havia desconfiado disso? Agora ele estava em um relacionamento escondido com Lane, relacionando-se com a mulher que o seu amigo amava. Ele não tinha culpa, pois não sabia dos sentimentos de seu amigo, mas havia outro problema. Durhan esperava que Brandon conquistasse Lane, e Brandon inclusive já tinha sua permissão. Já ele se relacionava escondido, e provavelmente não iria cair nas graças de Durhan quando ele descobrisse. Riet se viu em meio a um campo de batalha, onde Brandon vinha de um lado e Durhan de outro para enforcá-lo. Riet tentava pensar rápido no que faria agora. Não dava mais para voltar atrás. Ele estava perdidamente apaixonado por Lane, e ela por ele. Eles não poderiam esconder aquilo por muito tempo. Ele precisava conversar com Lane e saber por que não lhe contou que Brandon era apaixonado por ela, e saber que solução dar para esse assunto. Ele tinha que convencer Lane a abrir o jogo, e teria que enfrentar Durhan e Brandon. Após Brandon terminar, Riet ficou um tempo pensativo, com o olhar perdido, até que Brandon lhe chamou a atenção. Riet? Você escutou o que eu lhe falei?
Riet voltou a si, olhando para Brandon sem responder nada. E então, Riet, o que me diz? Pode me ajudar? Riet não poderia recusar. Tinha que ajudar o seu amigo, mas pensava que desculpa iria dar. Não poderia lhe contar sobre Lane, não antes de falar com ela e, para não colocar tudo em risco, Riet só poderia dar uma resposta. Sim, meu amigo Brandon. Está bem. Pode deixar que eu fico no seu lugar aconselhando o capitão. Brandon abriu um largo sorriso, enquanto Riet estava com uma expressão cabisbaixa, sem conseguir disfarçar e com um ar de preocupação. Antes que eles continuassem a conversa, Lane apareceu na frente de ambos. Olá, meninos. Percebi que vocês estavam aqui sozinhos. Aposto que estavam de fofoca. Posso saber do que se trata? Assim que Lane apareceu, Brandon ficou sério e sem jeito. Riet sorriu em direção a Lane. O Brandon estava me contando sobre o passado dele e também me dizendo as dificuldades em armar uma estratégia com seu pai. Ele pediu a minha ajuda com isso. Irei ajudá-lo a traçar um bom plano para a chegada na região norte. Brandon olhou assustado para Riet. Pensou por um momento que ele fosse contar tudo. Pensamento que logo foi embora ao ver que Riet já estava lhe ajudando. E, todo sem jeito, Brandon se pronunciou. Sim, foi isso mesmo. Isso que aconteceu, digo, que eu pedi a ele. Durham é muito cabeça dura para algumas coisas e está difícil de convencê-lo em alguns assuntos. Então eu pedi a ajuda de Riet. Eu sei que Durham já confia nele e talvez Riet consiga dar ideias melhores do que as que ele vem planejando. Brandon sorriu sem graça, enquanto Riet, com o corpo duro, olhava disfarçadamente de lado para Brandon. Lane olhou para um e depois para o outro, sem entender nada. Está ótimo, mas agora deixem de fofoca vocês dois e venham comigo. Vamos tomar rum juntos. Vocês andam muito ocupados com os afazeres da missão e do navio e acabam se esquecendo de me fazer companhia. É difícil ficar muito tempo longe dos meus melhores amigos e, se continuar assim, terei que procurar novas amizades. Lane falava com uma risadinha fina e delicada, brincando com a situação ao perceber que os dois estavam sem graça com a chegada dela. Brandon e Riet caíram na risada, e Brandon inclinou seu olhar para Lane. De maneira alguma você irá precisar de novos amigos. Estaremos sempre ao seu lado, certo, Riet? Riet apenas gesticulou com a cabeça, concordando, e Brandon continuou. Prometo que ficaremos mais tempo ao seu lado. Não podemos deixar uma donzela como você sozinha, à mercê dos perigos. Os três foram junto para dentro do navio, beberam muito rum, se divertiram e brigaram um pouco. Eles viviam juntos, mas sempre saía alguma discussão. Isso era normal para eles e, mesmo quando discutiam, eles se divertiam. No dia seguinte, Riet procurou Lane para conversarem a sós. Ele foi até o quarto dela e bateu à sua porta. Lane abriu a porta e, ao ver Riet, sorriu contente. Colocou sua cabeça para o lado de fora e verificou se não havia ninguém por perto. E puxou Riet para dentro. Venha, entre logo. Estou com saudades de você. Lane fechou a porta do quarto e empurrou Riet para cima da cama. Ela começou a tirar sua roupa e Riet ficou parado, observando-a. Você está preguiçoso hoje, hein? Nem começou a se despir? Está bem, deixa que eu tiro para você. Lane pulou em cima de Riet e arrancou a roupa dele. Riet havia ido até lá para conversar com Lane, mas ao vê-la cheia de fogo e nua, ele logo se animou e deixou o assunto para depois. Não resistiu à tentação. Lane era uma linda mulher vestida, e nua ela ficava ainda mais bela. Seu corpo era perfeito, suas curvas bem formadas, o corpo definido. Era impossível resistir a ela daquele jeito. Riet agarrou-a com força e eles rolaram pela cama. Ele virou-a de costas para a cama. Você está achando que é assim? E sempre vai me comandar? Negativo, mocinha. Hoje eu estou no comando. Foram longos minutos de amor e sexo,
Eles tentaram não fazer muito barulho para não despertar a atenção de ninguém. No final, ambos estavam suados e sorrindo de prazer. Ficaram deitados na cama e com as mãos um sobre o outro, se olhando sem dizer nada, apenas apreciando o momento que tiveram de prazer. Depois de algum tempo deitados, se levantaram e se vestiram. Riet sentou em uma das cadeiras que havia dentro do quarto. Lane, você é maravilhosa, mas teremos que nos ver com menos frequência. Lane olhou de forma estranha para Riet. Por que diz isso? Alguém está desconfiando de nós dois? Riet apoiou os cotovelos nos joelhos e segurou seu queixo com as mãos. Não, ainda não estão desconfiando, mas, conversando com o Brandon, ele me contou uma coisa, algo que você já sabia e deveria ter me contado. Como você já sabe, há muito tempo Brandon gosta de você. Ele é completamente apaixonado por você, Lane. Inclusive, ele já havia tentado lhe conquistar antes, mas você o recusou. Porém, ele não desistiu de você e quer lhe conquistar ainda. Lane olhava incrédula para Riet. Eu não acredito. Isso já faz muito tempo. E eu achei que ele tivesse entendido o recado. Brandon é bonito, mas não caiu nas minhas graças. Eu gosto dele como amigo. Achei que havia desistido disso. Não imaginava que ainda estava tentando me conquistar. Achei que ele estivesse sempre por perto, porque havíamos nos tornado ótimos amigos. Riet se endireitou na cadeira olhando com uma expressão de desconforto. Pois é, Lane, mas ele não desistiu de você. E foi por esse motivo que ele me pediu para ficar ao lado de seu pai no lugar dele, para que ele tivesse mais tempo para ficar com você, mais tempo para poder lhe conquistar. E, inclusive, ele está achando que você está gostando dele. E ele ainda tem autorização de seu pai para lhe conquistar. Estou me sentindo muito mal em estar contando o segredo dele. E eu não faria isso se não estivéssemos nos relacionando. Lane, o Brandon é nosso amigo. E nosso relacionamento irá ferir os sentimentos dele quando ele ficar sabendo. Acho que temos o dever de contar a ele o que está acontecendo entre nós. Não podemos prolongar a situação. E se não falarmos antes, ele pode acabar descobrindo e aí vai ser pior. Ele vai achar que traía com a amizade dele e as consequências disso podem ser graves. Com certeza, se ele ficar sabendo, irá falar com seu pai. E não sei qual atitude Durhan tomaria quanto a isso. Lane balançava a cabeça negativamente, olhando para baixo e pensando no que fazer. Não sei não, Riet. Acho que contar tudo agora pode não ser uma boa ideia. Estamos em alto mar e muito próximos uns dos outros. Concordo com você. Nessa situação é melhor abrir logo o jogo e contar. Mas temos que fazer isso em terra firme, pois dependendo da reação deles, teremos que dar espaço para cada um poder refletir. Riet se levantou da cadeira arrumando a sua roupa, que ainda estava torta após se vestir. Sim, iremos fazer isso, então. Assim que estivermos em Silvéria, quando tivermos a oportunidade, vamos chamar Durhan e Brandon para contar sobre nós. Mas até lá, acho melhor mantermos distância. Não podemos continuar nos arriscando desse jeito. Lane se aproximou de Riet e lhe deu um longo beijo, como se fosse um beijo de despedida, pelo longo tempo que eles teriam que se afastar. Está bem, Riet. Vou me esforçar para me manter calma e distante de você. Vai ser bem difícil para mim, mas não temos outra escolha. Riet concordou e foi em direção à porta. Ao abri-la, deu de cara com Brandon, que estava de passagem. Riet, meu amigo, que cabelo é esse? Está todo desajeitado? Acordou agora, é? Riet tomou um susto com a presença de Brandon, e Lane, logo que ouviu a voz de Brandon, se escondeu atrás de uma estante que havia no quarto. Brandon olhou de forma esquisita para Riet. Ei, espera aí. O que você está fazendo no quarto de Lane? Riet tentou disfarçar a sua cara de espanto com a pergunta de Brandon,
enquanto pensava em uma desculpa para dar. Brandon empurrou Riet para o lado com o braço e olhou para dentro do quarto de Lane, não vendo ninguém lá dentro. Pois é, Brandon. Estou com o cabelo assim porque alguém sumiu com os objetos que uso para arrumar os meus cabelos. Achei que tivesse sido a Lane, então vim até o quarto dela procurar. Brandon olhou para o rosto de Riet e riu alto. Só você mesmo, Riet. Onde anda com a cabeça? Tem alguns utensílios seus na cabine do capitão. Eu acho que o que você procura deve estar lá. Você deixou na cabine quando o capitão lhe chamou ontem de noite, para ver em que ponto do mapa estávamos. Riet sorriu para o seu amigo. Eles saíram de lá, fechando a porta do quarto de Lane. Por sorte, Riet havia desviado a atenção de Brandon e escapado de ser descoberto. O navio seguiu o percurso até Silvéria e, ao longo do caminho, Lane e Riet se evitaram, ficando junto apenas quando estavam com Brandon ou na companhia de outros. Sobrava pouco tempo para Riet, pois, quando não estava treinando a tripulação, ele estava junto de Durhan, estudando no lugar de Brandon as ideias que o capitão ia formulando durante a viagem. Brandon, nos dias que se passaram, tentou se aproximar de Elaine de forma mais ofensiva. Ela foi se esquivando e, quando Brandon tentou se aproximar mais, com outras intenções, Lane se afastou dele, e os dois tiveram uma longa conversa. Lane deixou bem claro a Brandon que somente gostava dele como amigo, e não queria manter um relacionamento além desse. O rapaz se chateou com a reação dela, mas estava decidido a conquistá-la e, mesmo após ser recusado novamente, continuou tentando conquistar Lane, voltando a tentar de uma forma menos ofensiva. Ele ainda tinha esperanças de que ia conquistar o coração da moça. O navio se aproximava de Silvéria, e todos estavam no convés observando a cidade. Riet olhava para aquela cidade que lhe trazia muitas lembranças. Foi ali que ele aprendeu a viver como um cidadão humano. A cidade estava bem diferente comparada à última visita de Riet. Estava maior e mais movimentada. Ao chegar, atracaram o navio. Os olhares das pessoas que estavam no pier não foram dos melhores, e, logo que eles estavam descendo do navio, foram recebidos por meia dúzia de guardas bem equipados e com o símbolo do escudo do rei em suas armaduras. O que vocês querem na cidade? Durhan, que estava na frente, levantou seus braços demonstrando que não atacaria os guardas. Se acalmem, senhores. Não viemos causar nenhuma confusão. Iremos parar aqui apenas por alguns dias. Estamos em uma longa viagem em direção ao norte e viemos abastecer o nosso navio. Iremos comprar no mercado alimentos e iremos procurar um aposento para ficar, para descansar um pouco da viagem. Os guardas retiraram suas espadas e apontaram em direção a eles. Nem mais um passo à frente, piratas! Todos pararam, obedecendo à ordem dos guardas. Só iremos permitir a entrada de vocês desarmados. Se quiserem entrar na cidade, terão que deixar suas armas no navio. E saibam que estaremos vigiando, e qualquer movimento suspeito, nós tomaremos providências. Então não tentem dar uma de espertinhos contra nós. Farhan apareceu logo atrás de Durhan, com seus guardiões. Eles usavam as mesmas armaduras que os guardas do Conde Midrion. Abaixem suas armas, senhores. Estes piratas foram contratados pelo Conde Midrion, de Riverson, e eles estão sob o meu comando rumo ao norte. E o que o nosso amigo aqui disse é verdade. Viemos apenas abastecer e descansar. Farhan segurava o ombro de Durhan enquanto falava. Este olhou para ele concordando. Os guardas se entreolharam. Sim, vejo pelo seu semblante que não está mentindo. Permitiremos apenas que você e seus guardas entrem armados. Os piratas continuam só podendo entrar desarmados. Esta é a nossa ordem se quiserem entrar. Ou então, deem meia volta e voltem com seu navio para o mar. Farhan olhou para Durhan, que assentiu para que Farhan fizesse o que fosse preciso. Está bem, senhores. Iremos obedecer às leis de Silvéria. Piratas, por favor, guardem as suas armas. Apenas para aqueles que forem descer para a cidade. Eles voltaram e guardaram seus equipamentos dentro do navio. Apenas alguns piratas entraram na cidade,
O restante ficou para proteger o navio, conforme a ordem de Durham. Eles revezariam o tempo que passariam dentro da cidade até que todos estivessem descansados e Riet tivesse resolvido seu assunto particular. Ao entrar na cidade, eles caminharam procurando por um aposento. Demoraram para achar um que os recebesse devidamente, e tiveram que pagar caro para ficar no local. Se não fosse pelo pedido do capitão, eles iriam logo arrumar confusão naquela cidade. Mas, como Riet iria resolver seus assuntos, o capitão Durham pediu que seus tripulantes fossem pacientes com aquela cidade que os recebia mal. Após se alojarem no aposento, Riet chamou Lane de canto. Lane, agora chegou a hora. Antes de eu resolver o meu assunto familiar, nós temos que contar ao Brandon e ao Durham o nosso segredo. Está bem, Riet. Irei chamá-los. Lane se retirou e foi em busca de Brandon e Durham. Riet esperou na porta de entrada do aposento, e Durham chegou questionando Riet. O que você tem de importante para nos falar, Riet? Tem alguma coisa a ver com o que você veio fazer nesta cidade? Riet respondeu prontamente, em tom firme, ao seu capitão. Não, capitão, o assunto é outro. Mas não vamos conversar aqui. Eu irei levá-los até um lugar que conheço. Me acompanhem, por favor. Riet levou Lane, Durham e Brandon até uma taverna de um amigo que, com certeza, já havia falecido depois de tantos anos. Ao chegar à taverna, Riet procurou pelo dono. Apresentou-se um senhor já de certa idade. Riet, olhando para aquele senhor, lhe perguntou se ele chegou a conhecer o seu amigo que era dono daquela taverna. O senhor imediatamente se comoveu e algumas lágrimas escorreram pelo seu rosto com as lembranças. Sim, conheço ele. O amigo que você procura foi meu avô. Ele faleceu há muitos anos, mas meu pai ainda é vivo. Você chegou a conhecê-lo? Riet olhou compreensivo para ele. Não. Quando conheci seu avô, ele ainda não tinha filhos. Faz tanto tempo, desde a última vez que vim a esta taverna. Eu sinto muito pelo seu avô. O senhor baixou a cabeça, entristecido, ao se lembrar de seu avô, mas se recompôs. Não se preocupem. Por favor, entrem e fiquem à vontade. Se você foi amigo do meu avô, também será meu amigo. O senhor sorriu e se retirou. Riet levou todos a uma mesa no canto da taverna que ainda estava quase vazia. Havia apenas 2 pessoas no balcão bebendo. Eles se sentaram e pediram uma porção de carne fatiada e cevada para beber. Riet olhou para Brandon e depois para Durham. Eu gostaria de começar a nossa conversa, mas sou péssimo para tratar de assuntos como este. Riet estava encabulado. Não sabia por onde começar e não queria perder a confiança de seu capitão nem de seu amigo, mas sabia que precisava contar tudo, mesmo que isso machucasse alguém. Lane interveio no assunto para alívio de Riet. Pode deixar que eu conto a eles, Riet. Mesmo porque este é um assunto que pertence mais a mim do que a qualquer outra pessoa. Durham e Brandon se olharam, sem entender o que estava acontecendo ali. E depois voltaram os olhares para Lane, que começou a explicar. Pai, eu sei quais são as suas regras, como capitão, e eu não tive intenção de quebrar nenhuma regra. Espero que o senhor compreenda o que eu tenho a dizer. Eu sempre quis seguir os seus passos e me tornar uma tripulante de sua confiança. E todo este tempo que estive com o senhor, provei com atitudes que sou digna de fazer parte de sua tripulação. Acontece que Riet e eu nos apaixonamos. Foi em Riverson que nossa paixão despertou. E eu sei que é contra as regras que você colocou ao me aceitar como tripulante, que seria proibido manter relações com qualquer outro tripulante, mas Riet e eu quebramos essa regra. Brandon olhou enfurecido para Riet. Não estava acreditando no que Lane acabara de falar. Durham continuou sentado sem demonstrar expressões. Apenas seguiu ouvindo a sua filha. Pai, eu juro que eu tentei não quebrar a sua regra, mas eu não mando em meu coração. E Riet se tornou um membro fiel e dedicado ao Senhor. Então peço que reconsidere essa regra e nos aceite em sua tripulação. Por favor, o Senhor poderia reconsiderar isso?
Riet não sabia para onde olhar. Estava constrangido pela conversa. Ter que discutir um assunto desses diante do capitão e de Brandon era vergonhoso. Brandon continuava sem falar nada. Com o senho cerrado, olhava profundamente enfurecido para Riet. E Durhan estava pensativo olhando para Lane e Riet. Ele percebia que seu plano não havia dado certo. Há muito tempo Durhan tentava retirar sua filha da vida de pirata, sem a ter que magoar. Mas se preocupava muito com ela nesta vida perigosa. Ele queria que ela tivesse uma vida normal, sem correr tantos riscos, e por isso ele havia dado permissão para Brandon conquistá-la. Assim, poderia retirá-la da tripulação, pois havia quebrado a regra que ele impôs. Mas quem acabou conquistando a sua filha foi Riet, e agora uma dúvida cruel aterrorizava a mente de Durhan. Ele estava pensando se deixaria os dois partilharem este sentimento dentro de seu navio, o que certamente deixaria os tripulantes desconfortáveis e com toda certeza perderia Brandon como tripulante, pois ele não aceitaria essa decisão. Ou expulsaria os dois do navio, conseguindo alcançar o objetivo de tirar sua filha da vida de pirata, mas ao mesmo tempo perderia uma grande força que estava conquistando com Riet ao seu lado, uma pessoa que estava transformando seus piratas em bons lutadores e que certamente seria de uma ajuda inestimável para enfrentar o espectro das trevas. Durhan estava confuso, mas precisava tomar uma decisão nesse exato momento, e após alguns segundos pensando, ele prosseguiu. Lane, o que você está me pedindo é impossível. Nenhum dos tripulantes aceitaria uma situação dessas. Eu coloquei a regra para que todos os tripulantes desistissem de tentar lhe conquistar. É muito difícil para um pirata presenciar o tempo todo uma relação dentro do navio enquanto eles ficam dias navegando pelos mares, sem se aproximar de nenhuma mulher. Havia sido muito difícil conseguir fazer você frequentar o navio. Você lembra no começo como foi? Todos se aproximavam de você e muitos brigavam entre si para ter um lugar na fila. Infelizmente, os terei que expulsar do meu navio. Não serão mais bem-vindos a bordo. Antes de continuar falando, o capitão pensou por mais um instante e voltou a falar. Vou dar apenas uma chance a vocês dois. Ou terminam o relacionamento e voltam ao navio, ou continuem o relacionamento fora dele. Mas não precisam me responder agora. Eu deixarei vocês pensarem sobre o assunto nesses próximos dias, e quando estivermos para embarcar novamente, vocês terão que decidir se continuam comigo ou não. Saibam que estou decepcionado com a atitude de vocês. Brandon não acreditava na decisão do capitão. Estava completamente irritado com Riet, e nervoso deu um soco na mesa e se levantou saindo da taverna. Todos olharam para Brandon, e Lane começou a questionar o seu pai. Não é justo você propor uma coisa dessas e... Enquanto Lane começava a falar, Riet se levantou, deixando ela e Durhan conversando sozinhos. Ao sair, disse, preciso falar com Brandon, depois nos vemos. Riet saiu da taverna atrás de Brandon, que andava apressadamente em direção ao aposento. Riet correu na direção dele e o alcançou, segurando-o pelo ombro. Espere, Brandon. Deixa-me explicar o que aconteceu. Você entendeu tudo errado e... Brandon cortou a conversa de Riet com um soco, acertando na lateral de sua boca. Riet virou o rosto com o golpe, e depois voltou seu olhar para Brandon, cuspindo sangue no chão. Brandon não falava nada e, antes que Riet voltasse a falar, ele partiu para cima do amigo com agressividade, aplicando um soco após o outro. Riet não deixou que ele o acertasse mais, e foi esquivando de um golpe e depois de outro. Calma, Brandon. Vamos conversar. Eu tenho certeza de que você vai me entender. Brandon continuava a atacá-lo. Não tenho nada para entender. Você vai pagar pelo que fez. Riet aparou com suas mãos os próximos 2 socos de Brandon. Ele segurava as 2 mãos do outro para que não voltasse a atacar. Brandon se jogou em cima de Riet e os dois foram parar no chão. Brandon por cima e Riet por baixo. Com a pancada no chão, Riet largou as mãos de Brandon e que voltou a atacá-lo. Antes que Brandon conseguisse aplicar o primeiro golpe com Riet no chão, Durhan chegou ao seu lado correndo e segurando Brandon, tirando-o de cima de Riet e o afastando e gritando com ele. Acalme-se, Brandon! Não adianta tomar nenhuma atitude de cabeça quente. Enquanto Durhan empurrava Brandon para longe de Riet, Lane o ajudava a se levantar. Brandon, enfurecido, o atacou com palavras.
Você vai pagar por isso, Riet. Achei que éramos amigos, mas você me traiu. Eu lhe contei os meus segredos para quê? Para você me apunhalar pelas costas? Isso não vai ficar barato. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Furioso, apontava seu dedo em direção a Riet. Durham continuou levando Brandon para longe, que estava revoltado, e retirou com força os braços de Durham de seu corpo, virando-se e indo embora. Durham voltou em direção a Riet e Lane. Estão vendo o que vocês causaram? É por isso que eu não permito esse tipo de atitude em meu navio. Só iria causar discórdia. Mas não adianta conversarmos agora, estamos todos nervosos. Riet e Lane, vou dar 2 dias para vocês pensarem no assunto. Se não vierem com uma resposta, nós iremos embora sem vocês. Durham se virou e foi embora. Riet olhou para Lane. Acho que o resultado do assunto não foi muito bom. Lane apoiou sua mão no rosto de Riet, passando os dedos sobre sua ferida e limpando o sangue que escorria pela lateral de sua boca. Não ligue para isso, meu amor. Eu irei conversar com meu pai. Eu tenho certeza de que eu irei convencer e vou fazê-lo mudar de ideia. Espero que Brandon esfrie a cabeça. Depois converse com ele com mais calma. Vocês já eram amigos e ele irá lhe ouvir. Riet concordou com gestos, colocando sua mão sobre a mão de Lane, que estava em seu rosto. Sim, depois eu converso com ele. Agora eu tenho que me apressar. Preciso resolver meu assunto familiar e, quando eu voltar, converso melhor com Brandon e com o capitão. Lane deu um beijo em Riet e depois se retirou, indo em direção ao aposento. Riet começou a se preparar para sua viagem até a Vila dos Elfos. Foi até um estábulo alugar um cavalo por alguns dias e deixou seu pagamento adiantado pelos dias e uma reserva em ouro como garantia de que devolveria o cavalo. Em cima do cavalo, Riet entrou em uma estrada de terra, saindo da cidade rumo ao vilarejo de sua família. Com o cavalo, ele levaria 1 dia e meio para chegar até a vila, mas não teria todo esse tempo, e Durham havia lhe dado um prazo. Riet seguiu o caminho sem parar. Com muito esforço tentaria fazer a viagem em menos de 24 horas. E foram longas e cansativas horas cavalgando. Já era madrugada quando chegou à primeira cidade que ele havia passado quando saiu da vila. Ele estava apenas a algumas horas de sua vila, mas dali em diante teria que seguir a pé. Não existia estrada até a vila, era bem escondida, e para chegar teria que entrar na mata. Fazia muitos anos que Riet havia fugido de lá, porém ainda lembrava o caminho de volta. Nele pegou um pedaço de madeira, enrolou um pano em volta e acendeu, fazendo uma tocha para poder se guiar dentro da mata, naquela escuridão. Algumas horas depois de caminhada, Riet estava bem próximo da vila. Já estava claro e ele estava exausto, mas não poderia parar, não agora que estava tão próximo de enfrentar a sua família e os elfos. Ele seguiu adiante e, quando estava mais próximo da entrada, foi recebido por flechas. Uma passou ao lado de sua orelha, acertando uma árvore que estava logo atrás, e a outra acertou no chão entre as suas pernas. Então uma voz veio em sua direção. Nem mais um passo, estranho. Dê meia volta e saia daqui. Você está em um lugar sagrado, e não permitimos estranhos por aqui. Riet levantou as mãos e, com movimentos leves, retirou a bandana que estava usando na cabeça, deixando à mostra a ponta de suas orelhas de elfo. Eu vim em paz, meus irmãos. Venho visitar a minha família. O meu pai, Aeron, minha mãe, Tawin, meu irmão Tauron e minha irmã Lillian. Peço permissão para entrar na cidade para rever a minha família. Os 2 elfos que estavam mirando com suas flechas em direção a Riet abaixaram as armas e foram em sua direção. Eles olhavam um ao outro, tentando entender como um elfo poderia estar com aquela aparência, com roupas de pirata, tapa-olho de pirata e com a pele queimada pelo sol. Ainda era um belo elfo, mas havia sido maltratado pela vida, com uma cicatriz no olho e surrado pelo tempo. Se você disser quem é, nos diga seu nome. Me chamo Riet. Os elfos se entreolharam e depois voltaram a olhar Riet.
Está bem, Riet. Iremos chamar o seu irmão Tauron para lhe receber na entrada da vila. Ele decidirá se você pode entrar ou não. Um dos elfos se retirou para dentro da vila, enquanto o outro acompanhou Riet até a entrada e ambos ficaram lá aguardando a chegada de Tauron. Após alguns minutos de espera, o elfo voltava com seu irmão Tauron ao seu lado. Ele estava diferente, com o rosto mais velho. Uma expressão de homem responsável e sério estava estampada em seu rosto. Ao se aproximar, Tauron recebeu Riet com um olhar indiferente. Quanto tempo faz que você foi embora daqui, Riet? Venha, eu vou lhe acompanhar até a casa de nossa mãe. Ela irá querer lhe ver, mesmo depois de todo esse tempo que passou. Me acompanhe por aqui. Riet havia pensado em abrir seus braços e dar um longo e caloroso abraço em seu irmão, mas ele o recebeu de forma seca e séria, e desistiu da ideia, imaginando que aquela atitude não fosse ser do agrado de seu irmão. Apenas seguiu ao lado dele até a casa de sua mãe. Foram longos minutos de caminhada até lá. Minutos de agonia, angústia e timidez. Riet não sabia o que falar para o seu irmão durante o caminho. Ele não lhe deu espaço para conversar. Parecia até mesmo que nem se importava com sua presença ali, ao seu lado. Era como se ele fosse um desconhecido. Eles chegaram a uma linda casa bem enfeitada com plantas e flores ao redor. Não era a mesma casa em que Riet vivera. Era uma casa bem grande. Tauron entrou pela porta da frente acompanhado de Riet. Logo na entrada, havia uma linda sala com muitos móveis fabricados pelas mãos dos elfos. Eles eram maravilhosos, com muitos detalhes talhados na madeira. Havia quadros pintados nas paredes e estantes com livros. Uma bela mesa central estava enfeitada com flores e algumas frutas em uma bandeja. Havia cadeiras com estofados em cima de um belo tapete perto das estantes. Espere aqui, Riet. Irei chamar a nossa mãe. Riet concordou e ficou parado de pé ao lado das cadeiras, esperando a volta do seu irmão junto com sua mãe. Alguns segundos depois, Riet ouviu um barulho de alguém correndo no piso superior e descendo as escadas. Uma linda mulher descia correndo com cabelos soltos e lágrimas escorrendo pelos olhos. Era sua irmã Lillian, que estava ainda mais bela do que antes, e ela corria emocionada em sua direção. Pulou com tudo em seu peito, abraçando-o com muita força e encostando sua cabeça em seu ombro. Ela soluçava de emoção. Riet, meu irmão, é você mesmo? Por que demorou tanto tempo para voltar? Por onde você esteve? Por quê? Por que, Riet? Por que teve de ir embora? Por quê? Riet estava com os braços abertos, sem reação. Depois caiu em si e envolveu seus braços em sua irmã, dando um abraço caloroso de saudades. Enquanto isso, a sua mãe descia devagar pelas escadas com seu irmão logo atrás. Tauron descia com os olhos bem abertos, como se quisesse enxergar melhor o que estava vendo. Estava perplexa em ver seu filho diante de seus olhos. Seu rosto estava todo molhado de lágrimas, e gotas se formavam acima de seus cílios inferiores. Ela parou no meio das escadas e ficou olhando para Riet. Com o coração apertado e a emoção de rever sua família, Riet não suportou e lágrimas começaram a escorrer de seu olho. Havia sido um tolo mesmo ter ficado tanto tempo sem visitar seus entes queridos, mas não ia pensar no passado. Queria aproveitar ao máximo aquele belo momento de reencontro.